Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de hoje, referente aos termos integrantes e acessórios da oração. Vamos ver complemento verbal, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto e vocativo. Já demos início ao complemento verbal em sala, vamos só relembrar. Complemento verbal são os termos que completam ou que compõem o sentido dos verbos transitivos, que é o objeto direto preposicionado e o objeto indireto. O objeto direto, palavra ou expressão que completa um verbo transitivo direto sem se ligar a ele por uma preposição. Amava a vida. Quem ama, ama algo. O que? A vida. Eu não tenho nenhuma preposição. Tenho quem? A vida, que é o meu objeto direto. Guardem o material. Tenho novamente o meu verbo e o objeto direto, o material. Sempre ouço essa música. Meu verbo ouvir, quem ouve, ouve algo. Essa música. Então, essa música será o meu objeto direto. Já o objeto direto preposicionado é palavra ou expressão que completa o sentido de um verbo transitivo direto com o uso de preposição não regida pelo verbo. Vamos aqui ao entendimento. Tem o verbo comeu, que é um verbo transitivo direto, tá? Ele é verbo transitivo direto, que não vem o quê? Preposição. Mas aí nessa situação, ele está sendo acompanhado, não está sendo acompanhado por uma preposição aqui em cima, tá bom? Então, Ana comeu o bolo. Então, o bolo será quem? O meu objeto direto. Já na oração de baixo, Ana comeu do bolo, eu tenho o quê? Eu tenho novamente o verbo comer, que todos sabem que ele é verbo transitivo direto, e do bolo está preposicionado. Eu tenho a preposição de mais o artigo o, que vai formar a preposição do. Em cima, ao sentido da minha oração, Ana comeu o bolo, significa que ela comeu o bolo inteiro. Agora, na segunda oração, Ana comeu do bolo, ele está especificando que ela comeu uma fatia desse bolo. Então, ele está sendo o quê? Um objeto direto preposicionado, devido ao verbo ser transitivo, direto, mas sendo acompanhado da preposição do. Então, chamamos de objeto direto preposicionado. O objeto direto indireto, palavra ou expressão ligada a um verbo transitivo indireto por meio de uma preposição. Acredito em você. Quem acredita, acredita em alguém. Eu tenho a preposição em, que está sendo acompanhada o você. Então, aqui todo é o meu objeto indireto. Já na segunda, quem não gosta de chocolate? Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de chocolate. Está sendo acompanhado pela preposição de. O verbo é verbo transitivo indireto. Complemento nominal. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de um substantivo, adjetivo, adjetivo ou advérbio, sempre iniciado por preposição. Eu tenho medo de altura. Tenho aqui a palavrinha medo. Medo é substantivo e é um substantivo o quê? Abstrato. Eu tenho de altura, preposição, mais o substantivozinho, mais o adjetivozinho. Então, está acompanhando quem? Um substantivo. Se acompanha o substantivo abstrato, eu tenho um complemento nominal. No segundo exemplo, eu tenho Ricardo estava consciente de tudo. Consciente é o meu adjetivo, características de quem? De Ricardo, porque tem um verbo de ligação aqui. O de tudo, ele está completando o quê? Ele está completando o sentido de consciente, acompanhado por um adjetivo, então eu tenho o quê? Um complemento nominal. A professora agiu favoravelmente aos alunos. Favoravelmente é um advérbio. Se é um advérbio, o que completa o sentido vai se chamar o quê? Complemento nominal, certo? Então, complemento nominal sempre vai vir acompanhado de substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal é sempre referente ao substantivo e o seu complemento, que virá artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivos e locuções adjetivas. Vamos aqui na frasezinha. Os cachorros raivosos mordiam a cerca com força. Quem é o meu substantivo? Cachorro. Quem está acompanhando o cachorro? O artigo. Se eu tenho um artigo acompanhando o substantivo, eu tenho um adjunto adnominal. Raivosos é adjetivo. Está acompanhando quem? Substantivo. E é um substantivo concreto, não abstrato, hein?
Se ele é um substantivo e está acompanhando, desculpa, se ele é um adjetivo e está acompanhando o substantivo, vai ser chamado de adjunto adnominal. Logo ao lado eu tenho quem? Verbo. Verbo. E em seguida eu tenho acerca com força. Acerca é meu objeto direto, porque o meu verbo que morde algo que acerca. Com força é o meu advérbio. Nesse caso, meu adjunto adverbial, que é a circunstância, um modo, ok? Então, lembrando, o adjunto nominal é o substantivo concreto, sendo acompanhado por artigo, numeral, adjetivo, pronome adjetivos e locuções adjetivas. O adjunto adverbial é o termo responsável em trazer circunstâncias ao verbo. Hoje estudei muito em minha casa. Procura o verbo. Estudei. Quem está acompanhando o verbo? Hoje. Então, hoje é um advérbio de tempo. Muito. Ele é o que, gente? Ele também é advérbio. É um advérbio de intensidade. E em minha casa. Minha casa também é advérbio, sendo que aqui vai ser chamado adjunto adverbial de lugar. Agente da passiva. O agente da passiva, ele está sempre acompanhado na voz passiva o quê? Analítica, não é isso? O agente da passiva é o elemento que pratica ação verbal. Daí o seu nome agente. Nesse caso, o sujeito é paciente, uma vez que ele sofre ação expressa pelo verbo. O agente da passiva vem precedido da preposição de, pe e por. Vamos aqui na análise da oração. Júlia comeu o brigadeiro. Júlia comeu o brigadeiro está na voz ativa, por quê? Porque ela está praticando a ação de comer o brigadeiro. Já na segunda, ela não está praticando a ação. Vamos não diretamente. Vamos aqui. O brigadeiro foi comido por Júlia. O brigadeiro, que aqui era meu objeto direto, passa aqui para o meu sujeito. E uma característica sempre do agente da passiva é aqui, que o meu verbo comeu passa a ser uma locução verbal. Ele virá acompanhado do verbo ser ou do verbo estar, mais o verbo no particípio. Por isso, há essa mudança chamada de voz passiva analítica. O aposto é o termo responsável em explicar ou justificar um elemento anterior e vai vir isolado por vírgula. Raquel, professora de dança, deu várias aulas esta semana. Eu tenho aqui professora de dança que está especificando quem? Raquel. Fomos à feira e compramos uva, maçã, banana e goiaba. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Uva, maçã, banana e goiaba, isolados por vírgula. E que tá o quê? Ele está explicando o que eu fui fazer na feira. Então, eu tenho um aposto explicativo. Vocativo é o termo que evoca, chama algo ou alguém na oração, sempre isolado por vírgula. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Esse minha amada é o vocativo da pessoa. Não fale tão alto, Rafa. Rafa é a pessoa. Está isolado por vírgula porque eu estou falando diretamente a quem? A Rafa. Turma, vai ter um exercíciozinho, vocês vão dar pausa no vídeo para poder respondendo, certo? É bem fácil, é para vocês classificarem os complementos verbais. Lembra dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto e objeto direto preposicionado? Vocês vão responder essas 10 questões que no próximo vídeo vou fazer a correção, tá bom? Beijo em todos.